A receita de hoje é um bolo de chocolate com recheio de leite ninho e morangos. Tá chegando agora por aqui? Deixa o like e bora para a receita. Nós vamos começar aqui a nossa receita pelo recheio. Em uma panela com o fogo desligado, vamos adicionar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de leite em pó. Agora a gente vai misturar muito bem aqui todos os ingredientes antes de ligar o fogo. Misturei tudo muito bem, vou ligar aqui o fogo. Vou começar a mexer aqui em fogo médio. Agora a gente vai mexer sem parar até dar aquele ponto de brigadeiro, que é o ponto de desgrudar do fundo da panela. Bom, pessoal, ó, agora que começou aqui a levantar a fervura, eu baixei aqui o fogo, deixei bem baixinho e vou continuar mexendo aqui até dar o ponto de brigadeiro. Você mexe sem parar para não correr o risco de grudar no fundo da panela e queimar o seu brigadeiro. Vai sempre passando a espátula aí, ó, nas laterais. Bom, pessoal, ó, esse é o ponto, ó, do brigadeiro. Ele tá soltando o fundo da panela. Vou desligar aqui o fogo e vou passar para um recipiente. Transferir aqui o brigadeiro para um bowl. Agora eu vou adicionar aqui um plástico em contato com ele para não criar aquela película. Vou reservar esse recheio, vou esperar esfriar e agora a gente vai fazer a massa do nosso bolo. E a nossa massa é bem simples, a gente vai bater ela à mão mesmo. Vou começar aqui adicionando 2 xícaras e meia de farinha de trigo já peneirada, sem fermento. 1 xícara de chocolate 35%, você pode usar aí o 50% ou o cacau em pó. 1 xícara de açúcar. Vou misturar aqui os ingredientes secos. Tenho aqui 5 ovos, vou bater aqui com um garfo antes de adicionar aos ingredientes secos. Meia xícara de óleo, eu estou usando de milho. E tenho aqui 1 xícara e meia de leite morno. Não pode ser fervendo, tá, pessoal? Tem que ser morno. Agora a gente vai misturar muito bem aqui esses ingredientes. Misturei muito bem. Vou adicionar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 colher de sopa bem cheia. Agora a gente vai misturar delicadamente, de baixo para cima, até agregar o fermento à massa. Misturei muito bem. Tenho aqui, ó, uma forma. Eu forrei ela com papel manteiga e não precisa untar as laterais, tá? Essa forma ela mede 20 de largura por 10 de altura. Vou transferir aqui a massa. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu coloquei ele para pré-aquecer assim que eu comecei a fazer a massa. Agora eu vou levar meu bolo para assar de 35 a 45 minutos. Bom, pessoal, ó, o nosso recheio já esfriou. Eu tirei um pouco aqui para enrolar alguns brigadeiros para finalizar a decoração do bolo. Agora, ó, ele já ganhou consistência. Eu tenho aqui, ó, 400 ml de chantilly que eu bati, 2 caixinhas daquela pequena, contém 200 ml cada uma. Eu bati ele com meia caixinha de leite condensado. Vou adicionar aqui 3 colheres bem cheia desse chantilly. Vou misturar muito bem. Se eu adicionar mais, eu vou mostrar para vocês. Misturei muito bem e adicionei mais 1 colher de sopa de chantilly. Vou misturar novamente. Bom, pessoal, ó, misturei novamente. Agora o recheio tá na consistência que eu preciso. Tenho aqui, ó, a mesma forma que eu assei o bolo. Forrei ela com 2 saquinhos plásticos, aqueles que a gente compra no supermercado, que pode ir na geladeira e no freezer. A minha massa já está aqui, eu dividi ela em 3 partes. Ela ainda está um pouco quente.
Eu recomendo você esperar esfriar aí na sua casa para poder cortar. Vou adicionar aqui o meu primeiro disco de massa na forma. Tenho aqui, ó, uma calda de leite condensado com água filtrada. Vou umedecer aqui o meu bolo. Tenho aqui, ó, morangos picados. Sempre que você for usar frutas frescas para fazer bolo, gente, você coloca a fruta sobre a massa, porque como ela vai soltar água, a água dela vai ficar na massa. Então, eu recomendo você usar ela aqui, ó, por cima da massa e só depois você adiciona o recheio por cima dos morangos picados. Agora eu vou adicionar aqui a minha primeira camada de recheio. Vou adicionar aqui o segundo disco de massa. Vou umedecer novamente. Vou adicionar aqui o último disco de massa. Vou umedecer. Vou fechar bem ele aqui com esse plástico. Vou levar para a geladeira por no mínimo 6 horas ou de um dia para o outro. Bom, pessoal, o bolo ficou por 6 horas na geladeira. Está pronto. Agora eu vou passar uma leve camada de chantilly nas laterais com a espátula e vou fazer um trabalho de bico aqui em cima. Depois eu vou finalizar com morangos e brigadeiro de leite ninho. Tenho aqui, pessoal, ó, aquela calda para sorvete que você encontra no supermercado. Eu comprei sabor morango. Agora eu vou fazer aqui uma decoração nas laterais com ela. Agora eu vou fazer aqui um trabalho de bico só aqui na parte de cima. Vou usar o bico M da Wilton. Agora eu tenho aqui, ó, alguns morangos que eu separei. Eu comprei 2 caixinhas para fazer o recheio. Eu separei os maiorzinhos e cortei assim ao meio, ó, pra gente usar na decoração. E para finalizar, tenho aqui alguns brigadeiros de leite ninho. E esse foi o nosso bolo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram aqui, o acabamento na lateral não ficou muito bacana, porque a intenção aqui era ensinar vocês a fazer o recheio, a massa e a montagem do bolo, tá? E esse foi o nosso bolo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou. Compartilha nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!